vamos fazer a nossa preleção da noite. Vou pedir a todos agora que fechem os olhos, relaxem. Vamos nos harmonizando, deixando as correrias que tivemos ao longo do dia, os problemas, as preocupações que teremos nesta próxima semana. Vamos como que colocando uma tela branca na frente dos nossos olhos, nos limpando das preocupações e todos os problemas. Vamos entrando em sintonia com o nosso mentor que está aqui do lado, nos auxiliando nesta elevação espiritual. Vamos entrando em contato com o dirigente espiritual desta casa também, que se faz presente neste trabalho da noite. E unindo esses irmãos que aqui estão, com a espiritualidade presente, vamos levantando um voo como se estivéssemos lá em cima, no alto, olhando o nosso Brasil, com todo o seu território em formato de coração iluminado, resplandecente de boas vibrações, esse país que foi preparado por Jesus para ser a futura pátria do Evangelho, para ser o farol espiritual de toda a humanidade, em futuro breve. Vamos acompanhando aqueles espíritos que receberam a instrução da preparação do Brasil. Todos aqueles que estiveram conosco, todos aqueles que estarão conosco em futuro breve. Ismael, Bezerra de Menezes, Edgar Armon, e a esses nossos amigos queridos, vamos pedir agora que nos levem a 2000 anos e vamos vislumbrando na nossa retina espiritual Jesus em suas pregações. Vamos imaginando o Mestre, o povo sentado a seus pés, vamos imaginando os apóstolos, Maria sua mãe, Maria Madalena, João Batista, todos aqueles que compuseram o quadro do apostolado. Vamos sentindo as vibrações de amor vindas do Mestre entrar em nossos corações e vamos pedindo a Ele agora que nos leve até o Pai, através da prece que Ele nos ensinou no Sermão do Monte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Em sintonia com o Pai, com Jesus, com seus apóstolos, com aqueles espíritos encarregados da direção espiritual do nosso país, com a espiritualidade aqui presente entre nós, vamos retornando à cadeira onde estamos sentados, e vamos abrindo os nossos olhos. Pessoal, nós estamos com uma nova turma de escola. Eu sei que o horário é meio ingrato, é quinta-feira à tarde. Quem tiver interesse em participar dessa escola, tiver disponibilidade, eu sei que o horário é difícil, mas se alguém tiver disponibilidade, quinta-feira à tarde, nós estamos com uma nova turma de escola. Hoje nós vamos falar sobre maledicência. Maldizer, né? Maledicência quer dizer isso. Eu tirei uma parte da nossa preleção do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, na passagem de Jesus. Ele diz que atire a primeira pedra quem nunca errou. E depois ele fala, vai e não torne a errar. Essa passagem de Jesus, acho que a maior parte de vocês sabem, tinha uma mulher adúltera, e segundo a lei judaica da época, se ela fosse pega em adultério, ela devia ser apedrejada. E quando o início da execução pública dela, que as pessoas iriam apedrejá-la, Jesus comparece e fala para as pessoas que estavam ali presentes e diz, aquele dia entre vocês que nunca errou, que atire a primeira pedra nessa mulher. As pessoas se retiram e ele chega para a mulher que estava no chão e fala, levanta e vai, e não peques mais. Então, basicamente, esse é um trecho que nós vamos estudar hoje. Antes de iniciar essa parte do Evangelho, eu queria falar um pouco sobre o livro da Gênese, de Allan Kardec.
Nesse livro, Allan Kardec ele fala para nós que há dois tipos de mal para a humanidade. Aquele que a humanidade não pode evitar e aquele que depende do nosso livre-arbítrio. Um mal que a gente não possa evitar, um vulcão em erupção. Ninguém aqui consegue deter um vulcão em erupção. Uma tempestade, um tornado, sei lá, uma queda de uma encosta. Isso são males que não estão na competência do homem evitar. São úteis esses desastres? Lógico que são. Quando a gente pega a história de Pompeia, que construíram cidades no pé do Vesúvio e foram cobertas por cinza, a gente aprende a não construir mais no pé de um vulcão. Se tem uma pirambeira, vamos tentar construir em outro lugar. Se há um lugar que tem enchentes, também vamos evitar. Então, isso desenvolve a inteligência do homem no trato com a natureza. E tem outros que dependem outros males que dependem do nosso próprio livre-arbítrio. Aí cada um tentar evitar isso. Hoje nós estamos num planeta aqui de dualista. Tudo tem um lado e o outro. Nós temos o calor e nós temos o frio. Nós temos o claro e nós temos o escuro. Nós temos o homem e nós temos a mulher. E o homem e a mulher, lógico, ele vai experimentando do frio e do calor, ele vai experimentando do escuro e do claro. E dessas experiências que a gente tem de um lado e outro, nós vamos desenvolvendo também a nossa inteligência. E da nossa inteligência, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência. E a gente vai colhendo. Se eu faço uma ação e dá certo, ótimo. Eu ponho dentro do saquinho, essa daqui deu certo. Quando eu tiver uma situação semelhante, eu já sei como tirar os frutos dessa situação. E tem outros que não dá, que a gente quebra a cara, é natural. Quando não dá certo, também a gente põe no outro saquinho. Quando chegar na frente de uma situação parecida, eu falo para mim mesmo, opa, isso aqui não vai dar certo, eu vou me afastar dessa situação. Está dando para entender, pessoal? Acho que isso é a vida de todos nós, né? E o mérito disso, de tudo isso, é o nosso desenvolvimento, é o nosso crescimento espiritual. Por isso que Deus colocou esse mundo dualista para nós. Lógico, a hora que nós tivermos esgotado as experiências nesse planeta, estivermos aptos a ir para outro lugar, para outro planeta, para não voltarmos mais ao mundo material, é porque a gente esgotou essas experiências. Mas acho que ninguém aqui está num ponto desse ainda de se esquivar dessas experimentações. Quando Jesus falou para a mulher adulta, para o povo que estava tentando apedrejar a mulher adulta, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, o que será que ele estava dizendo com isso? Voltando aos males que a gente pode evitar e os males que a gente não pode evitar. O que será que ele disse com isso? Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Eu tenho que ter um posicionamento numa hora dessa. Eu já passei por a situação daquela mulher, eu já senti na pele o que ela está sentindo naquele momento, de ter feito um erro e ser apedrejada por aquele erro. Eu já passei por isso. Ou para mim uma situação inédita. Nunca passei por isso, nunca fui adúltero como ela, estou citando simplesmente o exemplo. E, então, para mim é uma situação inédita. Se para mim não é uma situação inédita e eu conheço as consequências de uma ação, o que nós devemos ter por essa mulher que errou? Empatia, compaixão. Empatia, compaixão, piedade. É que nem um filho da gente que apronta qualquer coisa e você fala, desse tamanho também, não aprendeu nada e agora está aprendendo e está quebrando a cara pela primeira vez. Exatamente. Compaixão por ela, empatia. Porque eu já vivenciei isso. Eu sei o que é ser discriminado, eu sei o que é ser, como está no Evangelho, apedrejado.
E se eu não experimentei isso? Tenho o direito de julgar essa mulher? Eu tenho o direito de incriminá-la por aquilo? O que vocês acham? Então vocês veem que são duas situações semelhantes. Aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Eu passei por aquela situação, eu sei quanto dói, eu sei o que é aquilo, então eu não vou julgar, vou ter piedade. Eu nunca passei por isso, então como é que eu vou medir a situação? Como é que eu vou medir a situação que ela estava imersa na vida dela, que eu não sei qual foi, que a levou a fazer aquilo? Ensinamentos de Jesus. E vem o segundo ensinamento importante, que ele fala para a mulher: vai e não torne a errar. Isso é importantíssimo. Sem a gente assumir a consequência dos nossos atos para dentro de nós mesmos, a gente nunca cresce. Não há reparação se a gente não passou pela culpa de ter feito alguma coisa errada. Mas, mesmo que a gente tenha feito alguma coisa que não deu lá muito certo, sei lá, prejudicou uma pessoa, magoou outra pessoa, sei lá, sempre há uma possibilidade de reparação dentro de nós, sempre há uma possibilidade de você voltar. Desculpa, quero te pedir desculpa pelo que eu te fiz chorar, machuquei você. Sempre há essa possibilidade da reparação, desde que eu aprenda com aquilo, desde que eu interiorize aquilo que eu fiz. Então é justamente o que Jesus falou para a mulher: vá e não erres mais, vá e não faça mais o que você fez. Então, de um lado é um aprendizado para quem queria culpá-la, e do outro lado é o aprendizado de quem errou. E é lógico que a vida, nesses aspectos, a vida é maravilhosa, porque a gente sempre tem possibilidade de consertar aquilo que a gente fez de errado. Ou na própria vida, quando a gente tem sorte, ou em vidas futuras. Mas sempre a possibilidade do conserto de alguma ação. Para que toda essa volta? Para a gente falar da maledicência, falar mal dos outros. Falar mal dos outros, quem que nunca falou mal de alguma pessoa? Todos nós aqui, em algum episódio da nossa vida, já julgamos, já falamos mal de alguém. E por que a gente fala mal dos outros? Inveja? Preconceito? Frustração de não conseguir estar no lugar daquela pessoa? Eu quero estar naquele lugar, então eu tento diminuir aquela pessoa, tampar a minha frustração por não estar lá. Não é mais ou menos como jogar uma pedra na outra pessoa, é isso? Maledicência. Eu propus um exercício aqui, né, para a gente refletir sobre a maledicência. Jesus foi o espírito mais elevado que esteve encarnado entre nós aqui na Terra. Não era um Deus, era um homem como nós, idêntico a nós, só que ele teve outras experiências que nós ainda não vivenciamos. E ele mesmo dizia: vós sois deuses, tudo que eu fiz, vocês vão poder fazer igual ou melhor. Então era o irmão mais velho nosso, em última análise era isso. E ele fez grandes coisas, trouxe grandes conhecimentos para nós, tudo. Nós devemos ter inveja dele ou nós devemos admirá-lo como uma pessoa que sabe mais do que nós? O que vocês acham? Tentar seguir o exemplo. Tentar seguir o exemplo dele. Lógico que eu falei, a gente, mundo dualista, a gente vai, erra, faz um monte de coisa que não deve, mas algumas a gente acerta também. Mas ter admiração e procurar seguir o exemplo dele. Um pai, um irmão mais velho, uma pessoa que sabe mais, um professor, uma pessoa que sabe mais do que nós. Então tentar aprender com os atos dele. Agora, ter inveja? Agora, ele que é ele, que está lá em cima, a gente não ter inveja dele, por que a gente vai ter inveja de alguém que está bem abaixo dele, que está como nós tentando fazer as suas experiências e acertar? Então, pessoal, basicamente seria isso, a lição da noite, né? Seria esse aprendizado dessas lições dos bens que nós não podemos evitar e dos bens que nós podemos evitar porque depende de nós, que está em Kardec e na Gênesis. A gente tem as experimentações da vida,
e tentar evitar os comentários negativos, né? Porque assim como ele errou, eu errei pior do que ele. Não tenho nada para falar dele, porque não tenho moral nenhuma para falar de você, nenhuma. Isso é a nossa vida. Está todo mundo tentando aqui fazer o melhor, todo mundo tentando trazer alguma coisa positiva. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer alguma coisa? Falando, né? Tira a máscara, pelo amor de Deus, meu moço. Já erra falando. Já erra falando. E o erro faz parte da vida. Não sei se você tem filhos, mas toda criança erra. E nós também continuamos errando a vida inteira. Crianças espirituais que ainda somos. No dia que a gente não errar mais, a gente vira anjinho lá, vai para o céu, fica sentada numa nuvem olhando aqui para baixo. Estou brincando. Vai ter que trabalhar muito mais do que aqui. Pessoal, vamos para nossas vibrações, então? Vamos fechando os nossos olhinhos de novo. Vibrações são como se tirasse do nosso coração um pouco de amor, um pouco de carinho, por aquelas pessoas que precisam, daquelas pessoas que estão carentes, em sofrimento, em angústia, em depressão, e todos os males que a vida pode acometer. E nós vamos tirando do nosso coração e levando até essas pessoas um pouco de amor, um pouco de conforto. É lógico que isso é entregue pela espiritualidade, não por nós. Vamos envolvendo inicialmente esse planetinha azul que nos serve de casa, de morada, de escola de aprendizado. Esse planetinha azul flutuando no espaço que Deus nos deu como a nossa casa. Vamos abençoando a presente encarnação e envolvendo todos aqueles pontos onde haja disputa, dor, sofrimento. Envolvendo com muito amor. Mais uma vez vamos envolvendo o nosso Brasil, pedindo ao Pai que nos oriente, que oriente o povo brasileiro. Estamos às vésperas de uma nova escolha da direção do Brasil e vamos vibrando para que o povo, para que nós possamos fazer as melhores escolhas dos nossos representantes futuros. Vamos vibrando agora pelo nosso ambiente de trabalho, onde compareceremos amanhã, esta importantíssima oficina de paciência, de convivência, de amor, de crescimento. Vamos vibrando agora pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelos nossos parentes, pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, por todas aquelas pessoas que nos são gratas ao coração, pedindo que elas tenham uma semana tranquila, uma semana produtiva e sejam envoltas em muita luz e muita paz. Vamos vibrando agora pelos hospitais, por todos aqueles pontos onde haja dor, sofrimento, nessa importante prova de aprendizado, que passam esses espíritos, que eles possam ser consolados. Vamos vibrando agora com muito amor por todas as casas de oração, independentemente da linha religiosa que sigo, pelas igrejas católicas, pela sinagoga, pelos templos evangélicos, pelas mesquitas, pelas casas de umbanda, pelas casas espíritas, que todos esses centros religiosos possam ter suas portas abertas para receber aqueles que precisam de uma palavra de incentivo, de amor ao longo desta semana. Vamos vibrando agora pelo Lar Alvorecer Cristão, que é esta casa que nos acolhe, e seus trabalhos. A creche, a escola de adolescentes, o CVV aqui em cima de nós, e o Centro Espírita onde estamos neste momento. Que nós possamos manter esse trabalho ao longo desta semana, que nós possamos acolher as pessoas que precisam, que nós possamos confortar aqueles que procuram esta casa, que nós possamos ter uma palavra de incentivo para aqueles que estão desesperados e atentando contra a própria vida. Por último, vamos vibrar pelo nosso grupinho aqui reunido, de encarnados e dos nossos amigos aqui desencarnados,
agradecendo por estar aqui neste momento, por estarmos juntos mais essa semana, e pedindo que também que tenhamos uma semana produtiva, uma semana que possamos levar a palavra de incentivo àquele que nos rodeia, e que o Pai nos faça dignos de sua obra. Graças a Deus. Pessoal, boa noite. Até o próximo mês agora. Um bom passe para todos vocês e a gente se encontra. Um abraço. Preciso de um negócio de